Vamos voltar um pouco no tempo ao jovem Verdi, nos seus 18, 19 anos, lá na Itália, já com sua vida musical engrenada. Na cidade de Busseto vivia um grande mercador, um rico comerciante barese, que era apaixonado por música e encantado com Verdi. Ele foi o grande mecenas que patrocinou os estudos e procurou abrir as oportunidades para aquele talento tão grande. Quando Verdi estava com 20 anos, Baresi o enviou a Milão para ele estudar com aulas particulares com professores e diretores do Conservatório de Milão e do Teatro Scala de Milão. Nesse período de 2 anos que Verdi ficou estudando, ele já se sobressaiu. Já ali a classe musical de Milão já percebeu o talento dele e já disseram: você tem que ser um compositor de óperas. E tal foi a sua entrega e o seu prestígio que ele até chegou a ser diretor de ensaio do Scala de Milão nesse período de estudos. Então, quando terminou, ele voltou, né, para a sua cidade, onde ele começou a dirigir a Orquestra Filarmônica, a dar aulas, já estava um músico com a formação completa. E começou a dar aulas de canto e de piano para a filha de Baresi, Margherita, que veio a tornar-se sua esposa. Então Verdi casou com Margherita, tiveram 2 filhos, um casal, e quando ele estava com 27 anos, 26 para 27 anos, ele resolveu encarar Milão e começar a sua carreira de compositor de óperas em Milão. Ele compôs uma primeira ópera, lá junto com a família, uma primeira ópera que teve um relativo sucesso, chamou a atenção, né, dos empresários do Scala de Milão. Quando ele estava escrevendo a sua segunda ópera, uma tragédia aconteceu na vida dele. A esposa, em 1 ano e meio, ele perdeu a esposa e os 2 filhos, nestas epidemias que nós agora estamos sabendo tão bem como ocorrem. E ele se viu aos 27 anos sozinho, viúvo, sem a esposa que ele tanto amava, os filhos, e entrou numa depressão, num desespero, que ele quis voltar, abandonar a carreira. Aqui foi muito importante a figura do diretor da época do Scala de Milão, que procurou dar um grande apoio emocional para ele, e também a soprano Giuseppina Strepponi, que fizeram de tudo para ele se animar e não desistir, tanto que o diretor do teatro mandou para ele o libreto da ópera Nabucco, que nós estamos falando desde o começo da aula, na ópera Nabucco, que é de tanta importância para a ópera e para a vida de Verdi. E quando deixaram lá na casa dele, e o manuscrito abriu-se exatamente no texto do Va Pensiero. E quando ele leu aquilo, ele foi tocado de uma emoção muito forte e resolveu compor Nabucco. E ali recomeçou a vida de Verdi como o grande compositor de ópera e também com o estilo de ópera patriótica. Verdi foi um músico engajado politicamente. Desde jovem, ele se identificou com o movimento do Ressurgimento, que lutava pela liberdade, independência e unificação da Itália. Então, o sucesso de Nabucco, com aquele coro maravilhoso, acendeu no povo italiano esse desejo, né, pela unificação da sua terra. E o nome de Verdi, depois da estreia de Nabucco, virou um código. Todas as esquinas das cidades principais italianas e de Milão eram pintadas com letras garrafais, Verdi, que significava Vittorio
Emanuel, rei de Itália. Então, a Verdi virou um código entre os italianos. Durante 8 anos, Verdi seguiu essa linha dos temas patrióticos. Quando chegou 1848, que foi um ano importante na Europa, que muitas revoluções eclodiram, que abalaram a monarquia, Verdi se dirigiu para um outro interesse, para temas históricos e para temas literários. E a partir dessa época, 1848-49, ele vai compor 3 óperas meio em seguida que vão ser assim, vão levar ele para fora da Europa com a sua fama, que foi Rigoletto, Il Trovatore, O Trovador e La Traviata. Até hoje, as áreas dessas óperas estão na cabeça dos italianos, na cultura popular dos italianos, como a linda área La Donna Mobile, da ópera Rigoletto, que é cantada na ópera pelo vilão da história, o Duque de Mantua. Essa área Verdi compôs para a voz de tenor, e nós vamos assistir uma interpretação primorosa do tenor peruano Juan Diego Flores no Disney Concert Hall de Los Angeles, numa interpretação maravilhosa.